Fala Promobers, beleza? Hoje vamos ver como é que a gente faz para construir armários sem possuir o construtor de armários. Tem Promobers que não disponibilizam isso. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que é feita a construção deles direto na Viewport. Nos vemos daqui a pouco. Então vamos lá, Promober. Hoje a gente vai ver como construímos armários em Promobers que não tem a opção construtor de armários. Isso acontece com alguns fabricantes porque eles limitam a execução de diferentes, vamos dizer que eles já têm uma furação pré-definida. E para eles não dificultar muito na produção, eles limitam isso mudando o sistema de criação deles. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona então sem esse construtor. Aqui nós já podemos ver então de entrada nesse Promob que eu não tenho não tenho meu ícone ali de criação de armários. Mesmo eu clicando na parede, ele não habilita nada para mim. E como é que eu vou trabalhar com isso então? Eu clicando na parede que eu quero selecionar meus armários, né? No caso ali eu já até estou com a aba aberta aqui, então por isso que ele já está gerando o quadro verde ali, né? Que seria a projeção do meu armário. Mas eu vou lá então. Eu vou entrar em módulos, procuro a linha e na linha em si eu vou ter dormitórios. É uma aba, né? Muitas vezes que vai abrir aqui, então numa das abas vai estar escrito dormitórios. Dentro dessa aba eu vou ter os armários para eu fazer a montagem deles. No caso aqui então, armário, dormitório com uma porta, armário, dormitório, duas portas, armário, dormitório com sobrepor, que seria o caso aqui, porta de correr, com duas portas e aqui com três portas de correr, né? Como é que eu faço isso então? Eu faço o mesmo esquema de arrastar, seguro e arrasto e jogo ele para minha cena aqui, para minha viewport, certo? Então eu vou alinhar ele aqui e aqui está meu armário. Comecei com o primeiro. Eu clicando, pode ver que ele já projeta o segundo aqui, como a sugestão que eu estou usando aqui. Eu vou botar esse aqui de uma porta, ele já proporcionou então a medida ali. Eu vou dar um clique. Ok, ele já adicionou para mim. Vocês podem reparar que ao adicionar um segundo armário, ele troca essa minha lateral por uma divisória. Pode ver que ao clicar nela, ela já me renomeia aqui embaixo, ó, divisória dormitório. Então isso aqui facilita muito, então tu vai adicionando e ele já vai substituindo uma lateral por uma divisória, né? É para ver que os sistemas de construção são diferentes. Eu até vou deixar o encartezinho da construção usando o construtor de armários. Vocês vão ver que a construção é diferente, a estrutura em si é diferente. E aqui então tem essa diferença também. Eu posso trabalhar com eles individuais? Posso. Pode ver que ao separar ele já adiciona duas laterais para mim, ó. Ah, como é que eu faço a edição de armários? Então como é que eu vou fazer o tamanho deles? Eu clicando nele, ele vai me funcionar, toda essa estrutura aqui então vai funcionar comigo para mim aonde? Aqui em propriedades. Eu trabalho com ela sempre aqui em propriedades daí. E ele vai ter aqui largura. E no caso de largura, ó, eu consigo trabalhar com o máximo ou com alguma medida padrão. Isso pode acontecer, nós podemos ter um outro caso aqui, tá? Nesse caso aqui, essa minha linha permite que eu trabalhe, mesmo que eu não tenha o construtor, ele permite que eu trabalhe com medidas diferenciadas, entendeu? Ó, 80, se eu quiser, vamos dizer, um 77. Eu consigo trabalhar com medidas quebradas aqui. Ele me permite fazer essa personalização aqui, né? Alguns fabricantes não permitem. Eu até posso usar o exemplo aqui, que eu tenho uma segunda linha aqui, ó. Na verdade não é uma segunda linha, são duas linhas diferentes, né? Que aqui trabalha com um tipo de lâmina e aqui trabalha com outro tipo, né, de material. Aqui eu também vou ter a aba, aqui tem um pouco diferenciado, ó, mas inferiores, e aqui eu tenho a aba dormitórios, ó, módulos para dormitórios. É o mesmo esquema, tem as portas, ó, uma porta, duas portas, portas de conjunto de portas de correr, duas portas, três portas, e aqui eu até tenho a opção com quatro portas. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer esse aqui, arrastar para cá, e aqui está ele.
Nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui em propriedades o que acontece. Aqui já é o seguinte, ó, nesse caso eu já vou ter uma limitação de tamanho. Pode ver que aqui ele me deu a abinha, mas ele já no lugar dos 3 pontinhos, que é o caso desse aqui, ó. Que na verdade não é 3 pontinhos, tem uma setinha, mas que ele me dá, não tem limitações. Esse aqui já me dá uma setinha para baixo. Por quê? Quando eu clicar aqui, ele já vai me dar as limitações que eu tenho dentro desse armário. Seria 71, 81 e 91. Então nesse caso aqui eu não consigo trabalhar com outra medida a não ser as que ele permite aqui para mim, ó. Se eu botar 50 ele já não vai deixar. Claro que 50 é menor que uma porta, né? Eu teria que usar uma porta aqui para eu poder ter essa medida, né? Bem provável que aqui eu vá ter isso. Mas mesmo assim, ó, aqui nesse caso, sendo uma porta, eu ainda consigo trabalhar alguma coisa aqui, ó. Mas aqui eu consigo editar para 50, para 35. Entendeu? Ó, esse eu consigo editar. Nesse caso aqui, eu não consigo editar para 35. Ó. Ele já vem com a limitação então de 36, mas eu tenho, ó, o maior que ele vai me proporcionar é 46. Eu não consigo nem botar com 50 aqui. Ó. Se eu botar 50, ele já vai... Se eu botar com 50, ele já vai me limitar com os 46, que é o tamanho maior desse módulo aqui. Então é para ver que tem várias diferenças. Usando o construtor, tu fica livre para construir ele tudo que é tamanho, certo? E um fabricante que não possui o construtor, ele vai ter ou não as abas, né? Muitos podem trabalhar só com uma linha assim, engessada, vamos dizer assim, né? Fixa. Ele vai te dar então os tamanhos padrões de largura e altura, que é o caso que até tem aqui, ó. Então ele tem essa altura e largura. Até a profundidade é limitada, ó. Vamos dizer que eu quero botar 58 aqui. Olha, eu não consigo. Então ele já fica até limitada na profundidade. O mesmo caso com esse aqui, né? Então eu consigo aumentar na altura. Ele vai fazer o que? Eu vou ter as opções para eu poder criar essa linha, né? Então, ó, se eu clicar e arrastar para cá, usar o sistema de reposicionar, eu também tenho um vídeo falando sobre essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Então, eu usando essa ferramenta aqui, ó, se eu clicar ele para cá para juntar um armário ao outro, pode ver que aqui ele já fez a junção de lateral também, ó. Então eu tenho essa combinação aqui do mesmo esquema desse aqui. É claro que nesse aqui eu vou ter a limitação da largura dos armários, certo? E esse aqui eu tenho já a liberdade de fazer a altura que eu preciso aqui, né? Ó, se eu quiser botar outra medida além do que ele me proporciona aqui, eu consigo fazer também, ó. Eu vou ajustar os dois aqui, 250 por 50, que no caso desse aqui eu consigo editar, usar a ferramenta de posição, que é clique e arrasta para cima desse aqui. Ele já vai abrir aqui para mim, quando eu adicionar na lateral, ele já vai substituir as laterais por uma divisória. Pode ver que muitos fabricantes eles vão dar isso aqui, ó, divisória, lateral direita, lateral esquerda, divisória, certo? Se ele botou o div ali, né, divisória, é porque ele realmente já reconheceu os dois módulos juntos. Tá, então tá. Como é que eu vou fazer agora para adicionar os itens ou acessórios dentro desse armário aqui, se eu não tenho construtor? Eu vou fazer o quê? Em agregados. Em agregados, ele vai me dar toda a lista, então, disponível para aquele armário ali, para aquele módulo selecionado ali. Então aqui ele já tem a lateral, ele está mostrando uma só, né? Porque ele substituiu uma aqui pela divisória. E prateleira uma só que ele já está adicionando aqui, que é aquela ali. Para ver que os itens que ele já adicionou ficam selecionados aqui. Vamos dizer que eu queira botar então um conjunto de gavetas. Eu vou aqui na aba gavetas. No caso aqui ele só me dá uma opção mesmo, conjunto de gavetas. Eu clicando aqui, ele vai calcular o tamanho do armário, no caso aqui, e adicionar para mim ali. Isso já seria uma medida padrão, tá? Então por isso que ele calcula para isso. Eu não consigo alterar as medidas dele ali. Vamos dizer que eu queira adicionar um cabideiro. Aqui ele já me dá a opção, ó, inferior, que seria o de baixo, superior o de cima, né? É a lógica, né, pessoal? Ó, tá ali ele ali. Então esse tipo de modulação eu vou trabalhar então com elas independente, igual um armário de cozinha, alguma coisa assim, que eu arrasto e trago ele para dentro da viewport aqui.
e eu vou trabalhando os acessórios como agregado. Até as portas aqui são adicionadas por aqui, ó. Então, na hora que eu clicar aqui, ele já sabe que são 2 portas pelo tamanho do armário, né? E já joga para mim as 2 portas ali. Mesmo caso eu vou fazer com esse aqui, ó. Eu tenho o armário, na hora que eu clico nele, ele já me dá as opções que eu tenho disponível para ele, ó. Então, tem as gavetas, eu tenho um modelo de calceiro aqui, ó, ele já me dá um modelo de calceiro ali. Eu vou ter os cabides, se eu quiser botar os 2 cabides aqui, ó, se eu clicar aqui na abinha, se eu não acertar, eu sempre tenho que lembrar de clicar no maisinho ali, ó, que se eu botar no maisinho, ele vai dar as opções, então superior e inferior. Ah, caso eu queira ou quero realmente pôr os 2, ok, eu posso ir clicar direto aqui. Porque caso, vamos dizer que eu vou pôr as gavetas aqui, ó. Quando eu clicar no gaveteiro, ele vai calcular, ok, mas ele vai me dar a informação daqui, que eu tenho que tirar o cabideiro aqui. Então ele já faz a substituição de um pelo outro. Ele não vai deixar os 2 ali. Se eu clicar em cima, ele calcula de novo a gaveta ali para dar altura, ó, calculou para mim e já tirou o cabideiro ali. Se eu entrar aqui na minha aba de agregados, tá lá, ó, o cabideiro inferior ele já desabilitou para mim, porque ele tirou dali. E se eu fizer a mesma coisa, se eu habilitar ele aqui, ele vai pedir a informação para eu tirar a gaveta. Nesse caso eu clico ali e vou botar as portas aqui, ó, que tá aqui em cima. No caso aqui, ó, pode ver, ó, porta só tem uma porta de giro, que pelo tamanho já é proporcional para uma porta, certo? Esse foi o armário que eu consigo então editar as larguras, tá? Se eu fizer a edição dele aqui na largura, vamos entrar em propriedades, sempre lembrando que aqui agora eu sempre trabalho em propriedades, tá? Não tem mais aba, nada lá em cima, ele funciona como um armário comum. Vou botar 55, dou Enter, ele vai calcular para mim, porque agora ele demora um pouquinho, porque como agora eu já adicionei os agregados dele, e ele calculou. Alguns casos ele acontece isso aqui, tá? Ó. Pode ver que a medida ele passou para mim por 55, ele passou a medida para 55. O que ele fez? Ele só desagregou os itens que eu tinha já selecionado. Então, faço a mesma coisa, boto a porta, ok? E no outro a mesma coisa aqui, ó. Pode ver que ele só tirou uma porta. Na hora de calcular, com certeza ele mexeu, ele recalculou a divisória e daí a divisória tira a porta do lado ali. Mas eu faço o quê? Pode ver que é só eu clicar aqui e adicionar a porta aqui, ó. Adicionando a porta, meu armário funciona normalmente. E aqui está ele, ó, os 2 funcionando conforme é para ser. Então vocês têm, vamos dizer, cuidar, mas ver qual é o tipo de opções que o teu Promob vai permitir fazer, né? Então, ou tu vai ter um armário que é, vamos dizer, 100% editável, né? Mas ele trabalha com a modulação normal aqui, diante de uma modulação ele passa para cá sendo um armário editável, ou ele vai ser o que? Trabalhar com a modulação, mas ter as suas limitações de tamanho, né? E ficar engessado nesse limite aqui, né? No caso aqui só tenho 3 opções de largura desse aqui, não tenho outro. E assim por diante. Mas a parte de agregados é a mesma coisa, tá? Por mais que eu tenha essa limitação, ele vai ter a mesma listagem aqui do que esse armário consegue aceitar aqui, né? Vamos dizer que eu queira então. Aqui, ó, para ver que ele já dá as opções de gaveteiro diferenciado, ó. Então aqui, como é uma modulação mais padrão, ele já me dá a opção de gaveteiro telescópio ou gaveteiro com oculto, que seria aquelas corrediça oculta, né? Eu vou adicionar qualquer um aqui só para a gente ver. Então, corrediça oculta. Ele vai fazer o mesmo processo, vai calcular aqui a dimensão, por mais que seja padrão, não aparece automático, né? Então ele calcula e joga para mim aqui já as gavetas ali, ó. Vamos dizer que eu quero botar uma colmeia aqui, ó, né? Que seria aquela divisão aqui superior. Ele só pede para calcular, ok. Ele calculou porque ele pediu para tirar a gaveta ali, visto que ele considera aquela prateleira ali mais um item da colmeia e não no gaveteiro. Mas se eu adicionar aqui o gaveteiro, ele vai conseguir inserir para mim, porque ele vai considerar essa base ali, daí ele vai considerar aquela base ali, aquele tampo ali, vamos dizer, aquela base como tampo do gaveteiro também, né? Então a parte legal disso é que para ver que ele já calcula a economia de chapa, né? Não precisa estar pensando nisso, ele já tirou uma, substituiu pela outra, né?
E mesma coisa com as portas aqui, ó. Se eu clicar em portas, ele vai calcular já a dimensão das portas e adicionar para mim aqui. Perfeito. Mesma coisa acontece com os módulos menores, né? Eu tenho as limitações dele aqui em propriedades, né? Eu consigo passar para um ou para outro, ok. Mas se eu quiser inserir então os itens dentro, eu vou aqui pelo agregados. Em agregados, ele vai me dar as opções que eu tenho, que é permitido que o armário aceite. No caso aqui eu vou botar 2 cabideiros e a porta. Pode ver que estruturalmente, olhando os dois, é a mesma coisa, né? Única diferença, até de construção, né? Ele mantém mesmo a lateral esquerda, divisória, lateral direita, lateral esquerda, divisória, lateral direita. A estrutura é a mesma. O que acontece aqui? O fabricante me limitou em aqui eu consigo fazer edição, aqui não. E por que isso acontece às vezes? É porque aqui, vamos dizer que a fábrica queira manter um preço, porque nesse caso aqui eu consigo manter um preço, né? Porque como é uma produção em escala, pediu esse módulo, é padrão, qualquer um, às vezes ele até tem em estoque lá, manda só embalar pela cor, ok, e despacha, né? Nesse aqui, como é um pouco mais exclusivo, vamos dizer assim, por causa que eu tenho essa medida aqui que eu consigo editar, ele já entra um pouquinho num reajuste de preço, né? Porque ele vai entrar num patamar de tipo assim, eu tenho que criar, beleza, as laterais eu uso a mesma, né? Porque ele vai calcular os padrões, ok, as laterais eu consigo usar as mesmas, pega no estoque. As prateleiras e as partes internas eu vou ter que fazer em especial, então vai para um outro setor de produção. Mas a produção em Promob aqui, que é o nosso caso, é a mesma, tá? Então para ver que eu puxei, arrastei isso aqui, e o que vai me limitar é a propriedades. Ou eu consigo editar ela livre, ou eu fico engessado com as medidas padrões. Em caso de modelos eu vou trocar de qualquer um, né? No caso aqui eu vou pedir a seleção só porque é esse aqui que nós estamos selecionado, né? Ó. E eu consigo fazer a edição dele normal, né? Se eu quiser botar a porta perfil, é o mesmo que tem lá, eu consigo fazer. Botar um outro tipo de perfil, né? Um gola, um cava no caso aqui, e um cava eu consigo. As cores aqui, eu vou ter a limitação de fabricante, ó. Pode ver que aqui eu vou ter uma paleta de cores, né? Então eu consigo adicionar aqui as cores, ok. E no caso do outro, que seria a peças editáveis, quando eu mando clicar aqui, eu consigo acompanhar algumas coisas. Vamos dizer que aqui eu queira então botar o puxador cava, para seguir a mesma linha desse aqui, eu consigo, ok. Ah tá, foi lá. Consigo mudar os puxadores, consigo. Se eu quero mudar agora a cor, no meu caso aqui, ó, eu puxando as cores de frente, pode ver que meu leque de cores aqui muda bastante. A minha paleta de cores muda porque aqui eu já estou trabalhando com MDF, que seria outra linha, né? Então eu tenho as cores aqui, mando aplicar. Eu não vou, por ser duas linhas diferentes, é isso que está limitando, ó. Então ali eu consigo trabalhar uma cor, ó, para ver que ali eu tenho a linha de MDF, mas a minha linha de MDF não é a mesma de lá. Então é isso que diferencia uma linha da outra aqui, tá? É só isso. Fora isso, é o mesmo armário, só mudando o tipo de chapa, né? Por isso que ele tem algumas limitações. Então, esse aqui é para ter um preço em produção e esse aqui em escala diferenciada, né? Exclusiva, né? Acho que aqui está tranquilo, conseguiram entender então como é que funciona o construtor, na verdade, para construir um armário quando nós não temos o construtor de armários. Então a gente usa as abas aqui de modulação padrão do fornecedor aqui, certo? Então cada um com a sua limitação, mas a gente consegue fazer a criação do armário perfeito aqui. No caso das portas de correr, ele já me dá as limitações aqui, então eu vou clicar e arrastar um para cá. Pode ver que ele já me vai proporcionar toda a estrutura que eu preciso do armário. Na verdade me deu até com a execução dos trilhos já, não é? Tá me proporcionando até os trilhos aqui. Nesse caso aqui, que é a linha que eu usei aqui, a segunda opção de linha, que é a mesma parte da linha desse aqui, ó. E o que acontece com isso? Eu tenho a minha limitação de tamanhos em propriedades. Se eu abrir a setinha aqui, ó, ele vai me dar as 3 opções que eu tenho de tamanho. Ó, então esses são os tamanhos que eu consigo trabalhar com esse armário. Então dois tipos de altura
e 3 tipos de largura. E como é que nós vamos fazer a edição daqui se eu não consigo agora, se isso aqui está um bloco só, né? Aqui ainda tenho blocos separados, né? E eu consigo entrar em agregados separados, né? Ó, cada um é um. E aqui ele me dá um bloco só. O que a gente faz aqui? Aqui ele já separa por vão. Então vão 1, 2, 3. Ele segue a linha do olhar aqui, tá? Direita, primeira, segunda, terceira, certo? Então eu abro o maisinho ali e ele me dá tudo o que encaixa dentro do vão 1. Eu posso acrescentar só as prateleiras. Ó, ele adiciona para mim, ele já vai ter as medidas pré-definidas, né? Então não tem muito o que mexer. Eu tenho o vão 2. Eu consigo então adicionar colmeia e vou botar um gaveteiro aqui telescópio. O gaveteirinho sempre demora um pouco mais porque ele tem mais peças para calcular, né? E lá está. Depois nós vamos aqui para o vão 3, que seria o terceiro vão aqui, certo? Eu aqui vou botar só os cabideiros aqui, cabideiro, aqui ele já me dá separado, então cabideiro superior, já adicionou lá, e cabideiro inferior, né? Se eu quiser adicionar as sapateiras aqui, posso adicionar, mas ele vai me dar mensagem porque eu tenho que tirar o cabideiro ali, ó, certo? Mas ele já consegue fazer a adição das sapateiras aqui, ó. Ok. E é assim que eu monto o bloco com armários com porta de correr. E pode ver que aqui embaixo também, ó, depois de todos os vãos, eu tenho as portas. E ele já me dá a porta direita e esquerda. Claro que como eu vou adicionar todos, eu posso clicar só no botãozinho ali, não precisava nem ter entrado no mais aqui, né? E ele já calcula para mim as portas certinho ali. Posso entrar em modelos e escolher o perfil que eu prefiro aqui, né? Puxador perfil, e aqui está ele. Posso botar gola, ok, e fazer a mudança que eu preciso aqui. No mesmo caso acontece do que? Pode ver que essa linha é minha linha MDP, então ele me limita dentro dessas cores, dessa paleta de cores aqui. Mas eu posso adicionar qualquer uma dessas aqui, ele já vai pegar ali para mim, ó. E aqui funciona também o setor de abertura aqui, né? Caso deslizantes, consigo fazer. Pode ver que qualquer ProMob ele nunca faz as portas abrir certinho, né? Mas tudo bem. Se eu clicar numa só, ele até vai, né? Ó, ele funciona. No caso eu queira fazer essa porta aqui de espelho, para ver que eu dou 2 cliques nela, seleciono ela, né? E aqui daí sim eu tenho a opção, né, de fazer, ó, frontais ou frontal, escolher a porta de vidro, escolher a de vidro e aqui depois eu escolho o acabamento. Ó, ele tem várias cores. Isso aqui são opções já pré-definidas pelo fabricante, né? Mas eu tenho a opção de espelho. Então tá aqui, ó. É o mesmo caso que acontece com esse aqui, ó. Eu clico no modelo aqui e daí ele vai me dar a opção aqui, ó, perfil frontal, modelo frontal, né? Vidro. Ele vai me jogar para cá com uma opção de vidro, que no caso prata, mas se eu quiser escolho a cor aqui depois em espelho. Vamos mostrar, até vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aquela opção que eu tenho aqui de dormitório com as portas de sobrepor deslizante aqui, ó. Só arrastar para cá. A parte boa de ser aqui em módulos, você pode ver que eu posso clicar e arrastar para qualquer no piso e assim por diante, né? Com o construtor de armários lá, eu sou obrigado a clicar na parede para associar esse armário à parede. E aqui nesse caso eu já não preciso fazer isso, né? Aqui é para ver que eu peguei a outra linha lá. Esse aqui eu consigo já trabalhar com uma medida qualquer. 2,35, medidas quebradas, né? Se for o caso. Vou botar 2,80 aqui. Ok. Nesse caso aqui, como ele é um armário editado e de portas de correr, ele só vai me dar em agregados a opção de portas. Então eu consigo adicionar só as portas aqui, ó. E aí para eu poder inserir essas peças aqui dentro, eu vou trabalhar, bem dizer, com o manual aqui, que daí seria o que? Complementos aqui, ó. E eu vou trazer e arrastar para cá e vou montar conforme a minha necessidade aqui. E daí eu adiciono ele aqui no manual, né?
Eu posso usar ainda o esquema de arrastar ele aqui para usar o nosso reposicionar aqui, né? E eu vou montando ele conforme minha necessidade, então, certo? Esse aqui ainda eu consigo editar um pouco ele, né? Eu vou fazer aqui então, como ele é um armário mais, como ele é editável, eu consigo trabalhar então com algumas medidas aqui. Mas pode ver que nesse caso aqui ele já me limitou a profundidade. Então algumas coisas ele vai me deixar trabalhar livre e algumas coisas ele vai me trabalhar com medidas padrões. Mas não impede que você faça a montagem dele perfeita, né? Tu consegue fazer a edição dele e montar do jeito que tu precisa certinho. Consigo fazer a edição então em propriedades. Vamos dizer que eu queira adicionar então mais 478 ali, ó. Ele vai adicionar aqui para mim. Para ver que eu consigo até fazer a adição, né? Eu boto um valor lá, adicionei mais o valor da diferença ali, ele já calculou para mim certinho aqui. E assim por diante. Então aqui, nesse caso, eu vou sempre ter que trazer essas medidas, esses acessórios, vamos dizer assim, no manual, né? Mas ó, pode ver que eu consigo fazer a montagem dele normalmente. Mesma coisa eu vou fazer ali, adicionar mais 99, porque ele pede ali a diferença. Ele pede que sim, vou dizer que sim, ok, e tá lá o meu armário ali. 58, que é a profundidade. Vou adicionar bem certinho aqui, perfeito. E assim por diante, ó. Tem acessórios, posso entrar em acessórios, eu pego os cabideiros. Essa aí é um pouquinho, essa aqui para ver que é um pouquinho chato, porque tem que trazer ele todo no manual, né? Mas tu consegue trabalhar sem problema nenhum no manual. Mas é possível trabalhar e fazer as divisões necessárias ali. Ele é um pouquinho mais chato porque tem que arrastar para cá, né? No construtor é muito mais simples fazer esse tipo de divisão editável aqui, vamos dizer assim. E aqui fica um pouco mais, dá um pouquinho mais de trabalho. Hoje a ideia era mostrar mais como é que funciona o esquema de construir armários sem o construtor de armários. Espero que vocês tenham gostado e entendido exatamente como é que funciona o nosso construtor de armário direto aqui, né, pelas abas aqui, como é que funciona as abas aqui, então a hierarquia disso aqui, para construir o armário direto na viewport aqui, né. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha para fortalecer o canal. Se inscreve no canal para ficar sabendo e aciona o sininho para ficar sabendo de novas atualizações. Pretendo estar aqui todas as sextas-feiras com algum conteúdo ou alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida que queiram que eu fale ou explique para vocês como é que funciona, deixa aí nos comentários que a gente também pode estar conversando e trocando uma ideia, beleza? E se vemos na próxima sexta-feira. Até! I don't like the way it feels. Those cutting words